agora a gente vai falar um pouco, eu vou falar aqui, né, sobre o autismo. Eu já tinha comentado antes que eu tinha separado um pouco de conteúdo sobre isso, porque eu até fui pesquisar bastante referente ao autismo, porque eu comentei que tinha um aluninho ali, né, que olhando ele não representava, assim, nada, e ele tem um autismo bem leve, mas bem leve mesmo, que não dá de se notar muito se você não tem aquela convivência diária com ele. Então, eu separei um pouquinho de conteúdo aqui, eu vou ler para vocês. O autismo caracteriza-se por uma tríade de anomalias comportamentais, limitação ou ausência de comunicação verbal, falta de interação social e padrões de comportamentos restritos. A manifestação dos sintomas ocorre antes dos 3 anos de idade e persiste durante a vida adulta. Apesar dos sinais do transtorno variarem, há alguns que são considerados os mais comuns. O primeiro é na interação social, que é no modo de se relacionar com as outras crianças, adultos ou com o meio ambiente. O segundo sintoma recorrente é a dificuldade na comunicação. Há crianças que não desenvolvem a fala e outras que desenvolvem uma fala adequada, mas que costumam repetir as palavras ou frases, chamada eucolália. Os autistas são resistentes às mudanças e costumam manter as rotinas. É comum insistirem em determinados movimentos, como abanar as mãos e rodopiar. Qualquer mudança na rotina passa a ser incômodo para a criança, deixando-a nervosa e agitada. Muitos pais têm receio em descobrir que têm um filho especial e não buscam auxílio por medo do diagnóstico. E muitas vezes, quando buscam, não encontram profissionais capacitados para elaborar um diagnóstico preciso. O trabalho interdisciplinar de forma integrada se faz sempre necessário. Os profissionais devem usar procedimentos e técnicas em comum, discutindo com os pais sobre a necessidade da criança e sobre o que ela consegue entender e executar. Para isso, sugere-se um profissional de apoio com o objetivo de organizar e orientar o profissional, orientando o tratamento, assim como analisar a evolução do quadro do paciente. Muitos pais apresentam uma forte resistência a esse tratamento, por temerem reações adversas e por não receberem orientações e informações mais precisas. Diante dessas situações, surge a necessidade de preparo do educador ao receber essa criança com necessidades especiais futuramente, de modo que possa adaptá-la no ambiente escolar, promovendo sua melhor aprendizagem e conforto, encaminhando-a para fazer acompanhamentos com especialidades como, por exemplo, um psicopedagogo, pois esse dará continuidade ao tratamento da criança, de modo que envolverá todos os profissionais necessários, promovendo então o melhor desenvolvimento da criança. Dar total apoio à família, para que o mesmo possa viver em uma sociedade como uma pessoa normal, e ser aceito mesmo com suas diferenças. Sabemos o quanto é difícil para a família, a escola e a todos que estão à sua volta lidar com uma criança autista e os processos de adaptações a ele, pois muitas vezes prefere ficar isolada, não aceita ser contrariada e quando acontece acaba se tornando uma criança agressiva severa, e os adultos muitas vezes não sabem como agir nessas situações. É preciso saber tomar atitudes adequadas e eficientes nessas situações para que a criança se acalme e consiga se envolver no meio social. As formações de professores necessitam cada vez mais de conhecimentos para que eles possam trabalhar de maneira correta, sendo como agir em determinadas situações. É importante destacarmos que uma escola estruturada e com recursos didáticos tenham profissionais disponíveis para acolher os alunos e contribuírem para que tenham acesso aos recursos e possam utilizar conforme seus direitos de aprendizagem. O autismo também pode apresentar em algumas crianças habilidades motoras, musicais e de memórias, e em outras avançadas que não estão nos níveis de sua idade, apresentando mais adiantada do que deveria estar. Santos 2008 afirma que a escola tem um papel importante na investigação diagnóstica, uma vez que é o primeiro lugar de interação social da criança separada da família. É onde a criança terá maior dificuldade em se adaptar às regras sociais, o que será muito difícil para um autista. Um exemplo de observações feitas a uma aluna observando seus comportamentos e admiração sobre determinadas coisas, como admiração por ventiladores em sala de aula, aos objetos coloridos que lhe chamam a atenção, a musicalidade de rodas de leitura com os demais colegas e a professora regente. Todos esses itens é de fundamental importância para quem tem a vivência. Por essas e outras razões é necessário que o professor esteja sempre se atualizando, não se acomodar somente nos estudos ofertados em sua graduação, mas buscar através de leituras e especializações para melhor trabalhar
com essas crianças e não se surpreenderem quando tiver que ensinar a elas, pois nos dias atuais podemos observar as dificuldades encontradas em relação à linguagem do aluno, ao comportamento que muitas vezes se torna agressivo e o professor acaba se sentindo retraído ou incapaz em diversas situações por falta de capacitação e de não conhecer totalmente sobre o autismo, não saber quais métodos utilizar em relação ao que se deve ser aplicado até a adequação ao espaço. Infelizmente, encontramos essas dificuldades em diversos lugares. Se a criança autista receber o tratamento adequado, todas as suas dificuldades terão só a melhorar. O planejamento escolar deve ter um ritmo constante, manter contato, providenciar atividades que valorizem a organização do comportamento, concentração e atividades para o desenvolvimento de habilidades. Os jogos têm o dever de promover o raciocínio, estimular o aprendizado e melhorar a aproximação com o outro. A criança necessita de atendimento individualizado, mas para que sejam estimuladas, precisam de participar dos demais grupos. Portanto, a escola mediadora terá um papel fundamental na formação deste aluno. Importante também ressaltar que o prazer e a diversão na interação social levam o autista a querer socializar cada vez mais com outras pessoas ao seu redor e, consequentemente, aprender novas possibilidades sociais. O trabalho como educador de crianças com autismo é fundamental. É como ver o mundo com os próprios olhos, é usar de sua perspectiva para ensiná-los e inseri-los em nossa cultura de forma mais independente e aceitável possível. A inclusão de portadores de autismo é uma inovação, cujo movimento tem um aspecto muito polêmico nos meios educacionais e sociais. Entretanto, inserir alunos autistas de qualquer grau no ensino regular é garantir o direito de todos à educação. Portanto, entendemos como educação inclusiva uma proposta de tornar a educação acessível de todas as pessoas, ou seja, refere-se à aceitação da escola e à participação de todos, embora tenha como prioridade a inclusão de crianças com autismo no contexto escolar.